Olá, CD concurseiro! A gente vai fazer nesse próximo vídeo para o IGTV e para YouTube um comentário a respeito da prova de Piracicaba. Prova de Piracicaba que foi realizada no começo do ano de 2018 e a banca foi SH Dias. Então, a pedido da nossa amiga Lidiane Carvalho, a gente vai fazer esse comentário da prova SH Dias. Ela mandou uma pergunta no YouTube. Se você tiver uma sugestão de vídeo, mande uma pergunta para a gente, uma sugestão que a gente vai fazer o possível para gravar esse vídeo tentando tirar sua dúvida. Então, essa prova de Piracicaba foram 50 questões da banca SH Dias, sendo que as 10 primeiras questões foram questões de língua portuguesa. Então, nessas questões de língua portuguesa foi subdividido em 5 questões de interpretação de texto, as primeiras 5 questões, e o tema do texto foi um tema na área de saúde, falando de obesidade no Chile. E nessas 5 questões pedia perguntas relacionadas a esse texto. Era um texto relativamente longo, então demandava uma atenção especial, mas 5 dessas questões desse concurso foram baseadas nesse texto de obesidade. Depois eram mais 5 questões de gramática, onde tivemos questões de crase, que é um tema clássico na área de concursos, oração subordinada adverbial consecutiva, qual que das alternativas era uma dessa oração subordinada, o uso dos tipos de porquês separados, com acento circunflexo ou juntos, hífens e tempos verbais. Então, as questões de gramática foram subdivididas dessa forma: crase, oração subordinada, uso dos porquês, hífen e tempos verbais. Já tivemos também mais 35 questões de conhecimentos específicos e esse concurso foi bem peculiar porque a SH Dias acabou focando em poucos temas nessas 35 questões e a gente foi subdividido em como? 10 questões, as 10 primeiras questões de conhecimentos específicos foram de anestésicos, seja anestésicos, vasoconstrictores. Tivemos 2 questões de sais anestésicos, em relação a questões de componentes, conservantes, por exemplo. 3 questões de técnicas anestésicas, tempo de anestesia, quais os efeitos da superdosagem e questão também de cuidados em relação ao armazenamento do tubete. Então, tivemos muitas questões de anestesiologia, 10 questões de tanto a parte farmacológica quanto a parte técnica, né, de anestesiologia. Tivemos também mais 5 questões de trauma dental. Trauma é um assunto que é muito recorrente em muitas bancas de concurso de odontologia. A gente já viu questões da VUNESP, questões da IBAN, questões da CONZESP que abordam o tema trauma dental, então você tem que saber trauma dental. 10 questões de endodontia, não é comum isso acontecer, mas nesse concurso em específico de Piracicaba, 10 questões de endodontia, sendo 6 questões de diagnóstico, tanto diagnóstico de alterações pulpares, uso de imaginologia também, quanto também diagnóstico de lesões, alterações periapicais. A parte de diagnóstico em endodontia, geralmente é o tema que é mais pedido na maior parte das bancas. Parte de técnicas, essa parte de técnicas de instrumentação já não é um tema muito pedido, porque varia muito de autor para autor. Mas a parte de diagnóstico de alterações pulpares e diagnóstico de alterações periapicais é um tema muito também recorrente na maior parte das bancas de concursos de odontologia. Também teve uma questão de histologia, por exemplo, do tecido pulpar, e imunologia do tecido pulpar, questões de reabsorção interna e externa, também foi tema nessa banca, né, nesse concurso de Piracicaba. E também teve mais 5 questões de anatomia dentária. Também é um tema que não costuma cair com tanta frequência, mas a anatomia dentária, por exemplo, do incisivo central inferior e canino, são temas que não são tão recorrentes assim em concursos públicos. Teve também mais uma questão de tipo de cavidade, essa é uma questão que não pode errar, tipo 1, 2, 3 ou 4 ou 5 da classificação de Black das cavidades, então questão bem simples. 2 questões de instrumentos odontológicos, a primeira questão de instrumento relacionada a qual dos instrumentais abaixo não era um condensador,
E outra se referir a alicate ortodôntico, um tema que não costuma cair em concurso. A parte de ortodontia, ortopedia, não é geralmente tema de concurso público. Então foi uma questão bem diferente. E também tivemos mais 2 questões de radiologia completando as 35. Então, só recapitulando, 10 questões de anestésicos, não é muito comum, mais 10 de endo, 5 de traumatologia, 5 de anatomia dentária, 2 de rádio, mais 2 de instrumentais e, por último, uma questão de tipo de cavidade. Assim foi subdividido a prova de Piracicaba 2018. E, por último, para finalizar, a gente teve mais 5 questões de conhecimentos gerais. E aí, dentro dessas questões, a primeira questão, quem que era presidente, quem que é atual presidente do STF, ou Supremo Tribunal Federal? Todo mundo sabe que é a Carmen Lúcia. Mais uma questão de medalhas, quais das modalidades abaixo ganharam mais medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de 2016? Terceira questão, em relação à intolerância LGBT, também foi alvo de uma questão na SH Dias, concurso de Piracicaba. Quarta questão, de conhecimentos gerais, setor espacial do país. E por último, a questão de bloqueio que a Justiça efetuou no WhatsApp no ano passado. Qual foi a razão desses bloqueios ou suspensões temporárias? Todo mundo aqui que acompanha a gente é um grande usuário de WhatsApp deve lembrar daquelas suspensões que aconteceu no ano passado em relação ao WhatsApp. Qual foi a causa? Então, isso também foi a última questão em relação a conhecimentos gerais da prova SH Dias. Então, esse aqui foi um comentário da prova de Piracicaba. A prova de Piracicaba não foi um modelo que a SH Dias costuma seguir. A SH Dias costuma ser mais abrangente, não costuma abordar poucos tópicos, assim como aconteceu nessa prova de Piracicaba, mas essa prova foi a última que a gente tem, que foi realizada na área de odontologia. Então, você que vai prestar Santa Bárbara do Oeste, anote todas essas dicas, porque são dicas importantes para você que vai estar prestando esse concurso que vai ser realizado agora em Santa Bárbara do Oeste. Então, continue acompanhando a gente, assine nosso canal do YouTube, assista a gente no IGTV também, porque a gente vai postando vídeos semanais ou alguns vídeos extraordinários. Esse, por exemplo, foi um vídeo pedido pela nossa colega Lidiane Carvalho. Essa foi um vídeo que a gente fez para ela e para vocês que vão prestar esse concurso da SH Dias. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.